Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus queridos e amados irmãos, como é que vocês estão? Espero que bem. É uma felicidade enorme nós estarmos aqui para partilhar a palavra de Deus, mergulhar nesse mundo que é Jesus Cristo, nessa felicidade que é Jesus Cristo e buscarmos a paz e a alegria somente nele. E é isso, meus irmãos. Todos nós buscamos ser felizes, mas será que aquilo que nós procuramos como felicidade realmente é a felicidade, é uma vida de alegria que o Senhor quer para nós? Como é que nós podemos alcançar essa vida de alegria, essa vida de felicidade que Deus quer para nós? É sobre isso que nós vamos partilhar hoje. Quero que você abra, por favor, em João, o Evangelho de São João, capítulo 13, versículo de 12 ao 17. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés um dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sobre a condição de as praticardes. Meus queridos e amados irmãos, que palavra linda! Se compreenderdes essas coisas, serei felizes, sob condição de as praticardes. No tempo de Jesus, era muito comum as pessoas andar por estrada de terra, e muitas vezes sempre os pés, eles ficavam sujos de poeira, de terra, né? E por causa do suor, do contato do suor com a pele e a terra, muitas vezes os pés ficavam muito sujos por causa que formava lama, né? Então era um costume muito comum que quando você ia à casa de alguém ou você chegar na sua casa, as pessoas oferecerem água para que lavasse os pés. Se você tivesse um servo na sua casa, o servo de menor posição na casa, ele tinha o dever de lavar os pés do seu senhor. No entanto, mesmo sendo o dever, ainda era um serviço humilhante. Então, por causa disso, nem todos aqueles senhores que tinham vários servos pediam para fazer isso, porque isso aí era humilhante até para um escravo, até para um servo. Então, olha a situação que acontece aqui. Depois de lhe lavar os pés e tomar as suas vestes, Jesus pergunta: Vocês sabeis o que eu fiz? É por isso que Jesus Cristo, ele pergunta: Vocês sabeis o que eu fiz? Vocês sabem o que foi que Jesus fez ali? Jesus, sendo Deus, ele se abaixa e ele transforma um ato, um serviço que é humilhante, em um ato de humildade, amor e serviço cristão. Meus queridos e amados irmãos, ele diz: assim façais também vós. Então Jesus Cristo, ele dá o exemplo. E qual é a melhor maneira de ensinar a outra pessoa?
dando exemplo. Aliás, é assim que os pais ensinam seus filhos. É a melhor maneira, dando exemplo. Então Jesus Cristo, ele dá o exemplo. O mestre dos mestres, ele dá o exemplo e diz: façais isso. Como é difícil, meus irmãos. Deus, ele se coloca numa posição de servo. Deus, ele se abaixa enquanto ser humano, enquanto nós queremos nos elevar e nós queremos ser servidos. Olhe o contraste, a proposta de felicidade para nós que Jesus Cristo nos traz hoje aqui é o serviço, a humildade, servir. É o contrário da felicidade que o mundo prega, onde muitas vezes nós vemos que para eu ser feliz eu tenho que ser servido, eu tenho que ganhar muito dinheiro. Desculpa. Eu tenho que ganhar muito dinheiro para que eu pague, para que eu seja servido, para que eu vá nos melhores lugares e as pessoas, por exemplo, vá num restaurante famoso para que as pessoas me sirvam, para que eu compre o carro do ano, status social. Hoje a busca do status social de a gente estar por aqui, muitas pessoas, muitas vezes até pessoas que se dizem cristãs, elas buscam um status social, até mesmo na igreja, querendo se aparecer ali na frente, somente por status social, querendo se elevar. Isso é totalmente do que Jesus Cristo fez, principalmente aqui nesse evangelho de hoje, onde ele se abaixa em meio aos 12 apóstolos e se coloca menor, como Jesus também fez quando colocaram a mulher que foi pega em adultério no meio deles. Jesus, ele também se abaixa. E meus queridos e amados irmãos, eu quero dizer para você que para que a gente seja feliz, vai ser necessário muitas das vezes na nossa vida deixar o nosso egoísmo, deixar os nossos pensamentos mundanos de lado, porque para servir o outro vai ser necessário que a gente deixe nossos compromissos. Para servir o outro vai ser necessário que a gente deixe nosso conforto, deixe a nossa mordomia. Para servir o outro, muitas vezes vai ser necessário, e preste atenção, que a gente se abaixe e que a gente aprenda a se abaixar, aprenda a ser humilde e abaixar a cabeça com aquela pessoa que a gente não gosta, aquela pessoa que a gente não gosta não. E o que muitas vezes acontece hoje na igreja, e ainda se diz serviço cristão, é que nós só queremos servir as pessoas que nós gostamos, nos serviços que nós queremos fazer, e não é isso que o Senhor nos ensina. Não é isso que o Senhor nos ensina. E logo mais irei dar um testemunho sobre algo que aconteceu na minha vida. Deus se abaixa e o humano quer se elevar. Deus se faz servo e o humano quer ser servido. Muitas vezes em nossa vida nós iremos nos deparar com situações onde o que eu quero, o que meu coração quer, o que minha mente almeja, o que os meus sentimentos dizem, é totalmente contrário à vontade do que Deus quer na minha vida. E é necessário, meus queridos e amados irmãos, o treinamento de uma vida inteira de oração, que eu estou dizendo é de colocar nossa vida aqui e aprendermos a ser humildes, porque a diferença de um católico e um religioso, de um cristão e um religioso, é que o cristão se submete ao evangelho, a tudo que Jesus Cristo diz, e isso é o segredo da felicidade. Não é só teoricamente não, meus queridos e amados irmãos, é colocar em prática, e Jesus Cristo falou hoje sobre a condição de colocar em prática. Mas o que nós vemos hoje mas eu tenho o direito de ser feliz, na minha vida mando eu.
Quem nunca ouviu isso? Na minha vida mando eu. Na minha vida eu faço o que eu quero. Malditas palavras que saem de nossa boca. Malditas palavras que saem da nossa boca. Porque o que nós temos que fazer é fazer pouca conta de nossa vida. Que a gente coloque nossas vontades de lado, para que a gente faça a vontade de Deus. Dom Henrique Soares da Costa, ele tem uma frase, tem um trecho que ele diz, que é um parágrafo que ele diz, que a felicidade centrada em si mesmo é uma felicidade doentia, porque tudo tem que sair como eu pensei, porque senão eu não sou feliz. Isso é um inferno, uma vida carregada de angústias, uma vida carregada de aperreios. Meus queridos e amados irmãos, Jesus Cristo, ele tem uma proposta de felicidade para a gente. E o que eu quero perguntar a vocês hoje: vocês querem ser felizes? Vocês querem ser felizes? Então coloque a mão no seu peito. Feche seus olhos agora. E diga, de alma e de coração: eu quero ser feliz. Senhor, eu preciso ser feliz, mas a minha felicidade precisa estar centrada em Ti, Senhor. E Jesus Cristo, ele é muito claro quando ele vem falar aqui no Evangelho, no versículo 17. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sobre a condição de as praticardes. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sobre a condição de as praticardes. Então, sem prática, sem felicidade. O que acontece muitas vezes é que a gente pode estar rezando. A gente pode estar rezando na nossa casa. A gente pode ter um conhecimento teórico. A gente pode falar coisas lindas, coisas bonitas, que alegram o coração das outras pessoas, que enchem o coração de nossas pessoas, de outras pessoas, mas que nós não somos felizes porque nós não colocamos em prática aquilo que Jesus Cristo diz para a gente colocar. Porque está claro, sereis felizes sobre a condição de colocar em prática. E como colocar em prática? No nosso trabalho, na nossa família, na escola, na faculdade, ou no que o Senhor te chamar. Não é naquilo que você quer, que fique claro isso, não é aquilo que você quer, é aquilo que Deus te chamar. E se Deus te chamar, meus queridos e amados irmãos, abram os braços para a felicidade, abracem a felicidade, porque é isso que vai te fazer feliz, é isso que vai te deixar no céu já aqui na terra, meus queridos e amados irmãos. É ver Jesus Cristo no outro, é que o outro também veja que você é o Evangelho vivo. E muitas pessoas vão dizer: essa pessoa é diferente, essa pessoa tem uma alma leve. Mas não se engrandeçam, porque não é você, é Jesus Cristo que se faz presente em você e toca nessa pessoa. Nós temos que aprender a ser o Evangelho vivo, meus queridos e amados irmãos, e isso é a felicidade do cristão, daquele que se submete à palavra de Deus, daquele que quer viver a palavra de Deus. E eu quero contar para vocês uma coisa, preste atenção nisso. Nós não fomos criados primeiramente para ser felizes, mas nós somos criados para buscar o reino de Deus e a vossa justiça, e o resto vos será acrescentado. Nisso é a nossa felicidade. Então, nós somos criados para mais servir a Deus, e isso vai ser a nossa felicidade. Qualquer coisa fora disso é euforia. Uma felicidade vazia, centrada em nada. A nossa felicidade tem que ser centrada em Jesus Cristo. Então a gente tem que tirar da nossa cabeça: eu tenho que ser feliz, e a gente tem que colocar: eu tenho que amar Jesus Cristo, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar o Espírito Santo e servir a Deus. E
vocês vão provar. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos fazer essa prática essa semana. Em qualquer coisa, vamos deixar nossas próprias vontades de lado e colocar o nosso corpo, o nosso serviço, a nossa mente, a nossa boca, as nossas mãos e os nossos pés a serviço do reino de Deus. E nós vamos ver que nós fomos verdadeiramente felizes. Meus queridos e amados irmãos, será difícil, não será fácil. Essa semana agora eu comecei a tirar algumas coisas da minha vida que não acrescentavam em nada ao reino de Deus, não acrescentava em nada no reino de Deus, não acrescentava em nada de espiritual na minha vida, e eu estava sentindo angustiado, um vazio tão grande dentro do meu peito, tão grande dentro do meu peito. Muitas vezes eu fico ali deitado na rede e ficava olhando para cima, um vazio. E uma frase de Santa Teresinha me encheu o coração, porque ela diz: quando eu esqueci de mim, eu fui feliz. Quando eu esqueci de mim, eu fui feliz. E é isso que nós temos que ter em mente também, porque eu deixei muitas coisas. Eu deixei minhas vontades, eu deixei muitas coisas que me faziam a minha carne feliz e não faziam o meu espírito feliz, mas eu ainda, na minha mente, procurava alguma coisa para que preenchesse esse vazio e não procurava Deus. Ou seja, eu não tinha esquecido de mim ainda. Eu ainda estava centrado em mim mesmo. Ou seja, de que adianta eu largar as coisas que preenchem meu coração, mas buscar outras coisas que preenchem meu coração? Isso não é mortificação. E eu quero deixar claro para vocês aqui, no que está centrado a nossa verdadeira alegria. Só um momento. No parágrafo 2015 do Catecismo da Igreja: não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve a mortificação, que levam gradualmente a viver na paz e a viver na alegria das bem-aventuranças, a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Mas é necessário que a gente ouça isso gradualmente. Então é algo que a gente tem que ter paciência e a gente tem que ir crescendo. A gente tem que ir sendo cada vez menos nós para ir ser cada vez mais Deus. Isso é o que consiste na felicidade: ouvir, praticar. Ouvir Jesus Cristo e praticar, ouvir Jesus Cristo e praticar, amar o outro e servir, amar o outro, ser humilde e servir. Isso é o que Deus quer em nossa vida. Meus queridos e amados irmãos, eu quero contar um testemunho agora para vocês. Certa vez em Porto da Folha, quando eu trabalhava lá no centro de fisioterapia, chegou uma pessoa e meu coração ele esquentou. Cristo mandava que eu fosse falar com ela. Eu comecei a conversar com ela e nessa conversa com ela, ela me falou do caso da mãe dela. Aí meu coração pegou fogo. Era Cristo me falando. Pois bem, a mãe dela estava acamada e não tinha doença nenhuma. A medicina não sabia explicar o que é que estava acontecendo. A medicina não sabia. E então eu me coloquei ao serviço do reino. Eu me prontifiquei. Eu não sei se vocês conhecem Porto da Folha. Ela disse o seguinte: que o horário que estaria livre para atender era às 2 da tarde. O problema era que era verão. E o verão em Porto da Folha, a essa hora, a sensação térmica bate 39 a 41 graus. O detalhe é que da distância da minha casa para dela era quase 2 quilômetros e eu não tinha sequer uma bicicleta. Meus queridos e amados irmãos. Era tão quente que todas as portas estavam fechadas e você não via ninguém na rua.
Mas a minha felicidade, aquilo que Deus sonhava na minha vida, era isso, meus queridos e amados irmãos, porque se colocar no serviço de Deus não é o que eu quero, mas o que Jesus Cristo queria na minha vida. E aquela caminhada, meus queridos e amados irmãos, por mais que eu não vou mentir para vocês, humanamente eu senti até uma angústia de ter que sair naquele sol quente. 41 graus não é brincadeira. Não é brincadeira, mas era aquilo que o Senhor sonhava para mim naqueles dias, naquelas tardes de verões. E eu ia, mas quando eu saía de lá, eu levava o serviço e levava a palavra de Deus. E quando eu saía de lá, eu saía maravilhado. Só faltava eu sair saltitando. Eu estava preenchido, eu estava verdadeiramente feliz. Parecia que os 2 quilômetros que eu corria não era nada, meus queridos e amados irmãos. Parece que eu estava no Polo Norte, num frio. Mas é porque Jesus, ele transforma, meus queridos e amados irmãos. É isso, num serviço que é angustiante, num serviço de prazer. E nós temos que aprender a abraçar essa verdadeira alegria de coração. De coração. Meus queridos e amados irmãos, eu quero deixar o desfecho dessa história. Não era por causa dela que Jesus me levou lá, mas ela pediu para o Senhor que antes de morrer, que visse as filhas unidas. As filhas se uniram, e logo após as filhas se unirem, ela partiu para a casa do Pai. Que todo esse mérito é de Jesus Cristo. Todo esse mérito é de Jesus Cristo. E é essa felicidade que Jesus Cristo quer para a nossa vida. É isso que Jesus Cristo quer para a nossa vida. É o serviço com amor e humildade. E tenham coragem de se colocar ao serviço do reino de Deus. Tenham coragem, já chega dessa vida de conforto, de não buscar, da gente estar deitado numa rede, numa cama, assistindo série, de estar sempre à frente de um computador, de estar buscando muitas vezes a glória para si mesmo. A glória não é nossa. E isso aí eu falo no profissional, como pessoas que dizem ser cristãs, mas não são, porque querem aparecer mais do que a Cristo. Que a gente se abaixe, como Cristo nos ensina. Meus queridos e amados irmãos, que a gente aprenda a amar a palavra de Deus, mas principalmente a praticar tudo que Jesus nos ensina. Isso é o caminho para a verdadeira felicidade. Isso é o caminho para a felicidade de todos aqueles que estão no seu redor. Ensine com a palavra e com atitudes o serviço do reino de Deus para a sua casa. Ensine a felicidade para a sua casa, para o seu trabalho, para os seus amigos. É a vontade de Jesus Cristo, é que nós sejamos felizes. Não queira ser feliz sozinho. Abra essa felicidade para as outras pessoas. Abra essa felicidade para as outras pessoas. Mas principalmente, abra o seu coração para a verdadeira felicidade. Deus os abençoe, meus queridos e amados irmãos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Deus os abençoe. Amém.